Olá, olá! Eu sou José Medrado. Estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. É esse compromisso que nós temos toda semana. E você pode participar mandando o seu e-mail para visãosocial@tvmundomaior.com.br. Você pode acessar o site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, e no Fale Conosco, falar do nosso programa e mandar mensagem. Ou pode ainda nos telefonar para 71, é o DDD daqui de Salvador, 3336-8037, deixar o seu recado ou passar o seu fax. Olha, eu tenho um programa aqui em Salvador, numa FM, todos os dias, das 13h30 às 14h30. Você pode até assistir, ouvir pela internet, mandar sua mensagem ao vivo, na hora ali, www.radiometrópole, com E no final, aqui no Nordeste a gente fala E no final.com.br. E essa semana surgiu uma polêmica a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E me perguntaram qual era a minha posição. E eu fui fragorosamente a favor. Isso gerou logo um disse-me disse que não disse, mas você não pode porque Medrado. Meus amigos, eu penso o seguinte. Está na hora de nós reavaliarmos as questões culturais e questões eminentemente morais. Porque tomamos uma pela outra. Eu só quero ler aqui o que Emmanuel, através de Chico Xavier, diz no livro Vida e Sexo, no capítulo 21. Vivemos num mundo onde o preconceito contra os homossexuais é encarado como uma anormalidade. As leis, prestem atenção, as leis cada vez mais procuram garantir os direitos das minorias, permitindo que vivam suas vidas à sua maneira, seus antigos prejuízos. Vou repetir. Emmanuel, Vida e Sexo, capítulo 21. Vivemos num mundo onde o preconceito contra os homossexuais é encarado como uma normalidade. As leis, cada vez mais, procuram garantir os direitos das minorias, permitindo que vivam suas vidas à sua maneira, sem os antigos prejuízos. Meus amigos, Emmanuel é Emmanuel. E todos sabemos que Chico sempre colocou, como ele, inclusive, é um espírito conservador, sob alguns aspectos até ortodoxo. Mas ele não pode fugir à sensatez imperiosa da análise desse conteúdo. Nós sabemos que a instituição do casamento, como está no Livro dos Espíritos, sempre gera o progresso da humanidade. Quando falamos em casamento, não estamos falando na formação de uma família quando se reporta a homossexuais. Estamos falando a união para o benefício, inclusive, de direitos comuns. Essa união civil, por que não? Eu quero que você, que de repente é contra, me mande o seu entendimento. Agora, olhe, não se deixe tomar pelo preconceito de imediato. Não, pare e raciocine. Por que não? Por que não dá o direito a dois homens ou duas mulheres que constroem coisas juntas a terem a mesma possibilidade de visão no momento que é uma separação?
A união civil veio estabelecer, basicamente, se tiver de vir, vai ser para estabelecer exatamente isso. Não é a formação de uma família nos cânones que concebemos. E ainda que fosse. Será que esta gente não sente amor? Será que na cabeça dessa gente só vige a promiscuidade? Será que a orientação sexual, meus amigos, é a determinante de dizer se uma pessoa é digna ou não? Eu sei que companheiros meus, de leads do movimento, não tocam neste assunto porque ficam com medo, eu não tenho receio de tocar. Pela lógica que o próprio assunto se impõe dos dias atuais que estamos vendo aí. Então é preciso que nós nos despamos um pouco dos nossos preconceitos e sejamos mais cristãos. Por isso que eu sou, sim. Eu sou a favor da união civil para resguardar os direitos e dar a esta gente cidadania, porque vivem proscritas da sociedade. Sou a favor. Plenamente a favor. E me sinto cristão quando eu falo que estou sendo a favor. Por isso, que eu gostaria que você me mandasse o seu parecer, o seu comentário. Vamos suscitar isso aqui, porque na rádio essa semana foi uma grande discussão. Uma grande discussão a respeito disto. Certo? O propor não quer dizer que quem não é vai virar e que vai ser, porque teve uma senhora que disse, medrado, mas isso vai vir. Não vai virar nada. As pessoas precisam deixar de ser hipócritas. Se seu filho é homossexual, não é o advento da união civil entre pessoas do mesmo sexo que vai fazer com que ele seja menos ou mais homossexual. Se ele não é, isso também não vai torná-lo, não. Meus amigos, vamos botar a mão na consciência, por favor. Vamos botar a mão na consciência. Sabe? Vocês sabem que não existe nada que, por exemplo, defina qual é a causa da homossexualidade. Vocês sabem, existem, eu até fiz essa coleta aqui. Olha, o neurobiólogo Roger Goski, da Universidade da Califórnia, fez experiências em laboratórios com ratos e seres humanos, ambos fêmeas que receberam testosterona, o hormônio masculino, ainda em fase intrauterina, e observou que desde a primeira fase da vida, elas tinham comportamentos masculinos, como gostos, brincadeiras mais agressivas, além de sentirem-se mais atraídas por fêmea. Quer dizer, questão hormonal, pode gerar esse desequilíbrio. Mas veja bem, já o geneticista Dan Hammer, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, sustenta a tese de que o homossexualismo tem determinação genética. O geneticista diz ter descoberto genes numa determinada região que ele chamou de Gay1, associado ao homossexualismo. Então, observe. Foi Dan Hammer, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Daryl Ben, psicólogo da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, intrafamiliar do homossexual, acha que pode ser formado no ambiente familiar doméstico. Então, em suma, ninguém sabe qual é a causa, ninguém sabe qual é a determinante. Então, por que não dar a estas pessoas o direito à cidadania, pelo amor de Deus? Está na hora de rever esses conceitos, como se tinha também de que os alcoolistas, antigamente alcoólatras, eram pessoas sem força de vontade, pessoas sem vergonha, e se sabe que hoje é uma doença. Essas coisas precisam ser revistas, ok? Mas vamos aqui aos seus e-mails. Me escreva, participe, dê a sua sugestão. Não concorde comigo, vamos gerar essa discussão. Ronaldo Santos, de Belo Horizonte. Por quê? E olha, eu nem sabia disso. Por que se diz atualmente, inclusive já ouvi você falar, que o alcoolismo é uma doença? Olha, que coincidência. Olha, eu não tinha nem ideia de que tinha essa pergunta. Não tinha mesmo. Se sempre se considerou um vício, por que isso agora? O Ronaldo, continua sendo um vício. Mas é um vício, olha, depois do mapeamento do genoma humano, em 1998, se descobriu que há
o gene da viciação, que nessas pessoas esse gene é disparado. Então é disparado e se torna uma doença por conta disso. É um vício, mas é um vício que ocorre exatamente por um processo de enfermidade, pela propensão desse gene da viciação. Tanto que o alcoolista, os antigos alcoólatras, eles não se curam. Quando eles seguem o AA, que é a melhor forma de se recuperar alcoolistas, eles ficam abstêmios alguns anos, coisa e tal, mas se reconhecem não curados. E outra coisa, alcoolista ou alcoólatra não é aquele que bebe todo dia, não. Se você bebe uma vez só no ano, no Réveillon, e você perde o controle da bebida, você se embriaga, você é alcoolista, você é doente. Que seja uma vez. Uma vez. Você é alcoolista, você é doente. Se você perde o controle, pronto. Bye, bye, tristeza, não precisa voltar. Ok? Um abraço. Mariana Matos. Já ouvi dizer que espírito é de gente que já morreu, enquanto alma é de vivo. Então gostaria de saber se o espírito de uma pessoa que morreu pode ser visto por um médium e a alma não, porque é de gente ainda viva, grata. Ô Mariana, isso foi uma utilização didática utilizada por Allan Kardec, né? Simplesmente para fazer a distinção entre o espírito reencarnado e o espírito desencarnado, ok? Então, se o espírito desencarnado estiver, o espírito encarnado estiver liberto do corpo, se ele estiver dormindo, por exemplo, um vidente bem adestrado não, que animal, né? Um vidente bem disciplinado, bem exercitado, ele pode participar. Pode ver, ou melhor, pode perceber, tá entendendo? Não existe essa diferença, não. Ok? Vamos ao intervalo, não é isso, Marquinhos? Eu volto logo em seguida, rapidinho. Não saia daí, não. Eu sei que eu esquentei sua cabeça, mas eu tô aqui para isso mesmo, é para sair complicando a vida de vocês. Até já. Cidade da Luz. Idealizada, fundada e presidida pelo médium José Medrado, a Cidade da Luz está situada num dos mais belos cenários da orla marítima de Salvador. Nesse amplo local funcionam o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. Criado em 1978, teve José Medrado como um dos seus fundadores. É uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Além de palestras doutrinárias, evangelização de jovens, socorro fraterno, atendimento fraterno, cursos e estudos da doutrina, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz desenvolve ampla atividade na área social, com programas de assistência a gestantes, mães, dependentes químicos, pessoas em situação de rua e moradores de invasões, através da caravana Carlos Murion, além de distribuição de cestas básicas a famílias de comunidades assistidas, oferecimento diário de sopa na instituição, confecção de roupa para crianças do orfanato e pessoas em situação de rua. O Lar Luz do Amanhã. Orfanato com capacidade para 63 crianças do sexo masculino em regime de internato, proporcionando além de moradia, alimentação, oficinas profissionalizantes, assistência odontológica, médica, pedagógica, psicológica e psicopedagógica. Integra o orfanato o Centro de Adoção Tessia Borges, inaugurado em fevereiro de 2005. As crianças por ele acolhidas passam a pertencer à ampla família já existente no orfanato, caso a adoção não ocorra. A oficina de costura Romana Medrado, que funciona no lar, atende às necessidades de vestuário não só dos meninos do orfanato, como de gestantes, recém-nascidos e pessoas assistidas pela caravana Carlos Murion.
Conheça mais sobre a Cidade da Luz. Entre em contato por telefone 3363-5538 ou visite nosso site www.cidadedaluz.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social pela TV Mundo Maior. E você poderá participar mandando o seu e-mail para visãosocial@tvmundomaior.com.br ou ainda para o site www.tvmundomaior.com.br, ou fale conosco, fale no nosso programa Visão Social, ou então mandando pelo nosso telefax. DDD daqui de Salvador é o 71, telefone é o 3336-8037. Eu quero mais uma vez aqui, olha, falar da revista Cristã de Espiritismo. Gente, eu não estou ganhando nada para isso não, tá? Porque daqui a pouco alguém vai falar aí que eu estou ganhando alguma coisa. Estou ganhando nada não. Estou ganhando nada não. Eu passei a conhecer o Vitor Rebelo e confesso que eu fiquei encantado com a forma aberta dele pensar, sem perder os valores doutrinários, sabe? Curti muito isso. Ele aqui faz até algumas... Talvez eu até mande assim para divulgar nossos programas aqui. Achei legal. E ele traz uma entrevista comigo quando eu estive nesse encontro dos ouvintes da Boa Nova. Memorável, memorável. Como eu me senti amado por vocês, sabe? Poxa, mesmo. E faz bem, né, a nossa alma. Sobretudo eu, que de vez em quando tomo umas porradas por aqui, outras por ali. Esse povo anda querendo me dar pancada por aí afora. Sabe? Então, olha, é uma revista muito interessante. Quem quer uma revista assim, aberta, não é? Com uma visão assim global dos processos da vida, ela é recomendada. Agora quem quer assim aquela coisa de viseira, sabe? Só para ver para frente assim, limitado, ela não é não. Muito boa a visão, essa revista, a visão que ela dá sobre os fenômenos. Gostei muito, Vitor. Uma diagramação muito bonita mesmo, sabe? Legal. Parabéns. Vamos aqui prosseguir com os nossos e-mails. Aqui é de Eloy Patinete Filho. Olha, Patinete, será que pronuncia assim mesmo? Patinete. Eu até reli aqui, Eloy. É de Boituva. Onde é Boituva, Marquinhos? No chutômetro aí. Ele foi no chute, bola na rede. Tá certo. Patinete, é assim mesmo, Eloy, que pronuncia? Patinete. Olha, se você fosse dizer isso, alguém ia pensar que era brincadeira. Como é seu nome? Patinete. Não é? Legal. Caro amigo Medrado, recentemente tive que tomar uma decisão difícil com relação ao meu cão, com 13 anos de idade, pois o mesmo estava muito doente. E apesar de levá-lo ao veterinário, realizar vários exames e constatar que sua existência estava no fim, não pude vê-lo sofrendo, se arrastando e sem comer por mais de 12 dias. E acabei tomando essa difícil decisão de sacrificá-lo, levando-o à veterinária que realizou a eutanásia, mesmo eu sendo contra tal conceito. Hoje vivo neste dilema, dúvida. Será que agi certo ou não, mesmo sabendo que ele não teria mais chance de sobreviver? Qual a sua opinião a respeito? Já li bastante a respeito, mas não cheguei a conclusão nenhuma ainda. Poderia você me ajudar? Pois era nosso grande companheiro nas horas em que eu e minha esposa ficávamos doentes. Era ele quem estava ao nosso lado. Quando retornávamos à nossa casa, a sua recepção era de alegria sem igual. Abraços, Eloy, do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Eloy, quando nós falamos da eutanásia, nós falamos do processo de reajuste kármico. Por isso que nós somos contra a eutanásia, porque achamos que aquele ser humano está no reajuste. O animal não está no reajuste kármico.
não está no reajuste kármico. O animal não está doente porque ele está sofrendo o revés de uma ação que ele gerou. Não. Ele não tem livre-arbítrio, então ele não sofre o processo de reajuste. Então é claro que por ele estar nesse mundo, ele está suscetível, não é? Ele está suscetível aos problemas relacionados ao estar neste mundo, ao se encontrar neste mundo. Então você vai ver cães com... Eu adoro cães, eu estou aqui na minha casa, vocês sabem disso, de vez em quando vocês ouvem aí um latindo. Então é o meu labrador. Então eu adoro cães, certo? Mas eu sei que eles não estão ali em reajuste. Agora, estar nesse mundo implica em de repente ter um câncer, em comer um bicho e doer. E em A Máquina, o seu cão com 13 anos já era um cão bastante velho. Tá entendendo? Então eu nunca li, eu até peço que alguém me mande aí alguma coisa, nada se falando dentro da doutrina de que isso se trata de eutanásia. Ainda que eu veja, eu vou ter que analisar bem qual é a fonte. Qual é a fonte? Porque as pessoas podem dizer o que elas querem. Precisamos racionalizar. Então, eu raciocino desta forma, Patinete. Eu raciocino desta forma. Se ele não está em reajuste kármico porque ele não cometeu nenhuma ação voltada pelo livre-arbítrio, então ele não tem reajuste a fazer. Então por que você teria que deixar ele se arrastando, se arrastando? Você não estaria ali interceptando nenhum processo de reajuste. Não estaria. Concorda? Ele não estava com nenhuma consciência, porque ele não tem inteligência, tem um rudimento. Essa é a minha opinião. Ok? Daniela, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Ah, Lagoa da Prata, eu acho que é pertinho de Poços de Caldas. Eu vou estar em Poços de Caldas em novembro. Em novembro é o nosso Inconluz. Pô, você não quer vir a Salvador, conhecer Salvador, não? A Cidade da Luz realiza um encontro com os Cavaleiros da Luz. É tipo um congresso assim, muito legal, vem gente de toda parte. E é lá mesmo na Cidade da Luz. Esse ano vai ser em novembro, olha, já é praticamente verão aqui no Nordeste. Venha conhecer Salvador e participar. Se você quiser maiores informações, o nosso site é o www.cidadedaluz.com.br. Você vai ver temas, buscando novos rumos, é o tema central. Nós vamos estar com a Adenauer Novaes, vamos estar com o André Luiz Peixinho, vamos estar com Cal Mascarenha, Djalma Argolo, muita gente boa, ok? Daniela me diz, boa tarde, aproveitando que o assunto está em alta, gostaria de saber qual a visão espírita de Maria Madalena e seu livro apócrifo. Obrigada pela atenção. Ô Daniela, olha, a informação que nós temos é a que Emmanuel traz na Boa Nova, não é? Sobre Madalena, que inclusive Madalena terminou seus dias leprosa porque foi pregar, não é? Para os leprosos que buscavam Jesus. É esta a visão. Agora, olhe, quanto ao Evangelho de Madalena, né? Como também outros tantos aí de Tomé, de Judas, não é? Como os atuais, os chamados canônicos, porque você sabe que havia dezenas de evangelhos. O primeiro deles, o de Marcos, o mais antigo, surgiu cerca de 70 anos depois da morte de Jesus e ninguém tem a certeza se foi de fato escrito por ele. Os canônicos são Marcos, né, João, Lucas e Tiago. E ninguém sabe efetivamente se foram escritos por eles. Ninguém sabe. E olhe, Lucas mesmo não foi contemporâneo de Jesus. Desde só Marcos e João, assim, que vivenciou. Então, é claro que aí surgiram inúmeros. Foi Irineu, da Igreja Católica, que eu acho que no século XII, ou... Não
não sei em que século, mas foi ele que botou... Olha como foi feita a escolha desses 4 evangélicos canônicos. Se colocou todos os evangelhos que se tinha conhecimento em cima de uma mesa, aí diz que se pediu o Espírito Santo baixou um vento, e aí os que caíram não eram escolhidos, os que ficaram foram escolhidos. Isso é o que se diz. Agora, temos como nós provarmos que efetivamente esses evangelhos, Jesus falou exatamente aquilo? A verdade é que não temos. Ninguém tem. Ninguém tem. Se sabe que o conto aumenta um ponto, isso não tem dúvida. Quantas lendas, olha, quantas lendas em cima de médios que estão aí, sabe? Do próprio Chico e de outros tantos, como Divaldo Franco, que as coisas não aconteceram e se cria aquela fantasia. Eu que sou a pititinga, uma vez eu estava, durante o verão nós fazemos as nossas reuniões na Cidade da Luz do lado de fora, porque são cerca de 3.000 pessoas, então eu estava fazendo a reunião e depois uma irmã de minha cunhada disse que ouviu 2 senhoras falando. Uma estava vindo pela primeira vez. Vinha cá, e se começar a chover? Aí a outra disse, não se preocupe não, a semana passada começou a chover, Medrado levantou a mão, aí na mesma hora parou de chover. Vocês vejam bem, isso já virou história. O que é que pode ter acontecido? Eu devo ter, vai chover. Aí de repente parou de chover, a mulher disse que eu levantei a mão e parou de chover. Então, a verdade é que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o espírito do evangelho é a realização do bem. E eu pego este gancho para fazer o encerramento em cima exatamente disto. Nós não podemos conceber que todas aquelas palavras, citações tenham efetivamente ocorrido daquela mesma forma. Será que Jesus açoitou os vendilhões do templo com chicote em riste? Será que ele fez isso? Pode ter feito. Será? Será que efetivamente Pedro foi tentar Jesus e Jesus o escorraçou, vai de reto Satanás? É possível. Mas será? Nós sabemos que numa tradução de uma língua para outra se perde muita coisa. Imaginemos do aramaico para o grego, para o latim, até chegar aos dias atuais. E os interesses políticos, religiosos, em cima dessas escrituras, sempre existiram esses interesses. Por isso que vamos ficar com o espírito na proposta de fazer o bem do que com a letra que em si é morta, tá bom? Vocês me queiram bem porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. E na sequência vocês continuam aí com a TV Mundo Maior. E a gente se encontra aqui na próxima semana. Eu espero você, para esse bate-bola, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo no coração.